Retomando, porque muito interessante a ideia do Popper, né? Muita gente não está de acordo, mas que é interessante e original né? Ideia do Popper. Por que nós não chegamos a uma hipótese científica, né? Ou a um conhecimento científico com base na observação de instâncias individuais pelo processo da indução, pelo processo indutivo, né? Por quê? Porque, de acordo com Popper, não existe indução. Nós não fazemos indução. Mas como? O Hume estava perdendo tempo, então a boa parte dos filósofos epistemólogos estavam perdendo tempo tentando explicar o mecanismo da indução. Num certo sentido, para o Popper, sim, eles estavam perdendo tempo. Né? Por quê? Hein? Qual é o argumento do Popper? Olha, Popper, nesse texto também está explicado, né? De maneira um pouco meio não muito clara, porque ele está misturando várias observações, várias coisas. Mas o argumento de Hume pode ser dividido em duas partes, né? A opinião de Hume sobre a indução. Tá? A primeira parte da posição de Hume é levantar esse problema, dizer, olha, o mecanismo da indução ele não é um mecanismo racional, né? Não existe uma justificativa racional para a indução. Com isso, Popper está de acordo, né? Ele está de acordo que não existe uma justificativa racional para a indução. Né? E a segunda parte da visão de Hume é que a única explicação é uma explicação psicológica, né? A explicação é o hábito, né? Nós nos habituamos que os eventos sejam dessa maneira, que um evento do tipo A seja seguido de um evento do tipo B, então tocamos a vida como se sempre eventos do tipo A fossem seguidos de eventos do tipo B. Isso o Popper não está de acordo, ele diz, olha, isso não funciona, isso é ridículo. Por quê? Vários problemas. Primeiro, porque algumas vezes uma única observação é suficiente para nos levar a algum tipo de conclusão. Né? Por exemplo, uma criança não precisa enfiar o dedo na tomada 77 vezes e levar choque para chegar à conclusão que existe uma conexão entre enfiar o dedo na tomada e levar choque. Né? Na enorme maioria das vezes, uma única vez basta. Né? Aliás, vários animais são assim. Né? Um cachorro, uma única vez que ele toma um choque tentando entrar num canteiro de flores, porque está cercado de eletricidade, uma única vez já basta para ele nunca mais. Né? Então, a repetição parece ser uma coisa desnecessária para a formulação de uma hipótese de que existe uma conexão entre uma coisa e outra. Né? Então, normalmente uma única vez que a criança enfia o dedo na tomada já basta para que ela crie uma hipótese de que existe uma vinculação entre enfiar o dedo na tomada e levar um choque. Né? Primeira coisa. Primeira dificuldade com essa noção de que a indução é baseada na repetição e ela vem do hábito, né? Porque muitas vezes a repetição não é necessária. Né? Segunda dificuldade é que com a própria noção de repetição. O que significa repetir um evento? Estritamente falando, nunca um evento é repetido. Sempre existe a repetição segundo um certo aspecto. Né? Então, um fósforo se aproximando de uma poça de gasolina e havendo fogo. Né? A próxima vez que algo parecido for ocorrer, não é o mesmo fósforo, não é a mesma poça. Né? Então, você está... O segundo sucessão de eventos, ela é semelhante à primeira, mas segundo uma certa perspectiva. Não vai ser exatamente o mesmo fósforo, não vai ser exatamente a mesma poça, não vai ser exatamente a mesma quantidade de gasolina. A semelhança entre um evento e outro, tá, vai ser uma semelhança segundo algum aspecto, que é o aspecto que você está projetando naqueles eventos. Né? Então, a semelhança já depende da formulação de alguma hipótese de que há uma semelhança entre os dois eventos. Né? Isso é muito interessante o que o Popper está apontando. Então, você tratar dois eventos como sendo eventos semelhantes já parece supor que você está projetando sobre esses eventos a semelhança, né? Ou a perspectiva segundo a qual eles são semelhantes. E isso
segundo Popper, aqui é a nota kantiana do Popper, né? Isso se parece muito com a ideia de Kant de que a conexão entre causa e efeito, né? O Kant associava o problema da indução de Hume com essa ideia da conexão entre causa e efeito. Hoje a gente separa um pouco essas duas questões, mas para Kant essas duas questões vinham juntas, né? Inferências indutivas, ou a indução, e a ideia da conexão entre causa e efeito. Para Kant, a conexão entre causa e efeito não é algo que a gente retire da realidade, mas sim algo que nós impomos. Nosso intelecto impõe a realidade, né? Então, para o Popper, a questão da regularidade, né, que as coisas ocorram segundo regularidades, não é algo que nós aprendamos da repetição, da experiência, né, por essas várias dificuldades, né? Primeiro, que a repetição não é necessária, e segundo, que estritamente falando não existe repetição, existe apenas repetição segundo um certo aspecto, né? Então, o fato de haver esse aspecto, isso é um sinal muito forte de que a repetição é algo que nós impomos à realidade, é uma perspectiva que nós temos sobre a realidade. E de onde vem isso? De onde vem essa perspectiva, né, que nós temos sobre a realidade? O Popper localiza num instinto meio biológico, um instinto biológico, né, da espécie humana, de projetar regularidades sobre a natureza, né? Ele diz, olha, desde que o bebê nasce, ele tem uma expectativa de uma certa regularidade com relação a ser alimentado pela mãe. Ele tem uma expectativa de regularidade com relação a ser amado, com relação a ser tratado de uma certa maneira, né? Agora, essa expectativa esse instinto, esse lado biológico de projetar expectativas, algumas vezes ele é frustrado, né? São aqueles. Então nós já nascemos, segundo Popper, formulando hipóteses sobre os eventos, né? Então não é que a gente aprende que existe uma regularidade, nós formulamos uma hipótese sobre regularidades até que a gente chega no momento em que vê que aquela nossa hipótese era falha, né? O evento não obedeceu àquela nossa hipótese. E o que nós fazemos então? Formulamos uma outra hipótese, né? Antes da ocorrência dos eventos, nós já temos uma outra hipótese de um outro tipo de regularidade de como as coisas vão ser, né? Aí nós vamos observar os eventos para ver se eles se conformam com a nossa hipótese, né? Até o momento em que eles não se conformam com a nossa hipótese, aí o que nós fazemos? Formulamos uma outra hipótese e num processo que nunca termina, um processo de sempre estar formulando hipóteses, como o que ele chama de conjecturas, né? São conjecturas que nós estamos formulando, né? E esperando o momento em que a conjectura vai ser o quê? Refutada, né? Então, nós já nascemos, né, com esse impulso de formular hipóteses sobre os eventos, hipóteses que existe uma regularidade dos eventos, até o momento em que a primeira hipótese é refutada, passamos para a hipótese 2, até o momento que essa hipótese é refutada, passamos para a hipótese 3, e essas hipóteses elas são progressivamente sofisticadas, são progressivamente, né, mas essas hipóteses estão o tempo todo aguardando o momento de ser refutada, aguardando o momento em que nós vamos ver que aquela regularidade que a gente achava que existia, na verdade não existe, né? Então, essa é a conclusão geral do Popper, que o fato de que a ciência não se nutre da indução, né, não significa que a gente não aprenda com a experiência, né? O que nós aprendemos com a experiência? Nós aprendemos não é que as hipóteses são construídas a partir da observação da experiência. O que a gente aprende com a experiência é que uma conjectura que nós tínhamos, uma conjectura anterior, é impossível você fazer experiência sem ter uma conjectura anterior, né? Toda experiência ela é guiada por alguma conjectura anterior, tá? Toda experiência ela é monitorada ou ela é construída com base numa hipótese que você formulou anteriormente, né? Aí, o que você aprende com a experiência é se aquela hipótese, tá, continua sobrevivendo ou se aquela hipótese tem que ser jogada fora e ser buscada uma outra hipótese, né?
é o que ele descreve como um mecanismo de a inspiração darwiniana aqui, né, de Darwin, uma espécie de seleção natural de hipóteses. Assim como as espécies vão morrendo porque elas não se adaptam às novas circunstâncias, e quem vai ficando são as espécies mais adaptadas, né, as espécies mais fortes, entre aspas, né? Nem sempre a força é força física, pode ser que a força seja simplesmente uma capacidade de adaptar a um certo ambiente, né? Mas da mesma maneira que as espécies vão sendo selecionadas, né, e várias espécies vão morrendo, as hipóteses vão sendo selecionadas, elas vão sobrevivendo, né, e outras hipóteses vão morrendo, né? Então, a ciência e o progresso do conhecimento, para o Popper como um todo, é esse processo de criação de conjecturas na frente dos fatos, antes de observar os fatos, criação de conjecturas, né? A regularidade vai ser essa, né? E depois de observar os fatos, né, se a regularidade observada foi aquela, né, você vai para a próxima observação, né? Mas aquela conjectura original, ela só aguarda o momento de ser refutada, né? Isso não é uma característica de fraqueza dessa conjectura, isso é um sinal de que essa conjectura é uma conjectura científica, por oposição a uma hipótese que nunca pode ser refutada, né? Então, algumas hipóteses metafísicas são dessa natureza, né? Que tudo, por exemplo, que tudo que existe é espírito, não existe matéria. Qual é o experimento possível que pode refutar isso? Não existe experimento que possa refutar isso. Então, não é ciência, né? Vai jogar no lixo? Não, olha, vamos fazer filosofia com isso, né? Nós fazemos metafísica. Uma parte da metafísica é composta de coisas que não são científicas, que não são ciência, né? Assim como a religião também, né? E assim como várias teorias que têm aura de teorias científicas, mas não são científicas, né? Por quê? Porque não correm esse risco da refutação, né? Então vejam que coisa interessante, né? No caso de Popper, uma hipótese sobre a separação ou sobre a distinção, né? O chamado critério de demarcação entre ciência e não ciência, ele se reflete, né? Uma preocupação que ele tinha com a ciência como um corpo estruturado de crenças, né? Ele acaba se refletindo numa visão particular sobre os mecanismos da indução, né? Que na verdade para ele a indução não existe, nós não fazemos indução, né? E acaba gerando uma explicação alternativa de como o progresso no conhecimento se dá, que não é por uma via indutiva, mas é por essa via de ousando fazer conjecturas sobre coisas que não foram, regularidades que não foram observadas ainda, mas uma tentativa de impor uma regularidade à natureza, né? E esperando o momento em que a natureza vai mostrar que aquela regularidade de fato não existe, né? Popper é um grande, talvez um dos maiores nomes da filosofia austríaca no século XX. Depois ele se mudou para a Inglaterra, né, e foi um dos maiores filósofos da London School of Economics, em Londres, né, que é onde acabou estudando um dos grandes filósofos italianos contemporâneos, que é o professor Emiliano Boccaccio, né, que nos dá o prazer da sua presença aqui no Brasil, nesse momento.